Uma pergunta para você. O Ministério Público, ele pode utilizar peças sigilosas produzidas em inquéritos presidido pelo STF para instruir um PIC, procedimento investigatório criminal, e utilizá-lo lá no juízo de primeira instância? Pode o Ministério Público fazer isso, sim ou não? Fica comigo nesse vídeo. Vamos até o final. O STJ tem posicionamento claro sobre isso e nós vamos revelar aqui para que você não erre esta questão no seu concurso. Vamos lá. E aqui, antes de adentrarmos ao mérito desta análise, vamos esclarecer um ponto aqui que é importante. Afinal de contas, o que é esse PIC que eu acabei de mencionar? Trata-se aqui de um procedimento investigatório criminal, presidido pelo órgão do Ministério Público. Ele se equivale ao inquérito policial presidido pelo delegado de polícia. E já que são equivalentes, ambos se submetem ao controle jurisdicional de legalidade. Vamos ver a importância disso daqui a pouco. Na prática, o STF instaurou um inquérito para apurar responsabilidades em desvio de recursos da Petrobras, ocorrido através de licitação fraudulenta. E por que esse inquérito foi instaurado no STF e não em uma delegacia de polícia qualquer, federal, civil? Porque havia suspeita de envolvimento de alguns deputados federais. Eles têm foro por prerrogativa de função lá no STF. Por essa razão foi instaurado lá e não em uma delegacia de polícia. O Ministério Público Federal, valendo-se do compartilhamento feito pelo STF para instruir o inquérito que corria em Curitiba, utilizou-se das mesmas peças sigilosas para instruir o PIC, Procedimento Investigatório Criminal, criado lá no Ministério Público Federal em Curitiba. No recurso em HC que estamos analisando, o STJ concordou com esse procedimento do Ministério Público Federal lá em Curitiba? Sim ou não? Não concordou. Por quê? O compartilhamento feito pelo STF tinha a finalidade específica de instruir inquérito que corria lá em Curitiba pela 13ª Vara Criminal. Não podia, então, ser compartilhado com o Ministério Público Federal para instrução de procedimento investigatório criminal autônomo. Não poderia. Além disso, o STJ, em sua decisão, nos faz lembrar que o réu tem a garantia constitucional de somente se submeter a processo perante a autoridade competente. Neste caso, em que havia suspeita de envolvimento de deputados federais, a autoridade competente é o STF. E o PIC, instaurado no seio do Ministério Público Federal, teria como juízo destino ou da primeira instância, que não é a autoridade competente para processar deputados federais e as pessoas que com ele tiverem suspeita de envolvimento em eventual ilícito. Então, por essas razões, o STJ decidiu que a utilização por parte do Ministério Público das peças produzidas no STF para instaurar o seu procedimento investigatório criminal é ilegal. Isso é, na verdade, abuso de autoridade. Tipifica abuso de autoridade reconhecido não por mim, mas pelo STJ em sua decisão. Diz que o Ministério Público cometeu, na verdade, abuso de autoridade. É muito importante que você tenha em mente os fundamentos desta decisão, porque eles vão fazer muita diferença na hora de você apresentar a sua resposta, seja numa prova oral, seja na defesa de uma questão discursiva. É importante que você leve esses fundamentos e apresente porque faz toda a diferença em seu favor. Continue estudando, mantenha o seu foco. Fé em Deus, boa sorte e que você seja logo aprovado na sua prova, no seu exame.